a JBR, transmitindo informações sobre a Inglaterra e suas revoluções e revoltas por lá. Vamos começando com a Natália. Das revoluções inglesas, a Revolução Industrial, no século XVI e no século XVII, diversas nações europeias concorriam entre si pelo domínio de mercados e territórios, e Portugal e Espanha eram os maiores impérios coloniais do mundo. E pelo meio de comércio e da exploração colonial, tabulosas riquezas foram acumuladas. A Inglaterra foi o primeiro país no mundo a reunir condições necessárias para esse desenvolvimento. Muitos camponeses pobres viviam nas terras comunais e foram expulsos pelos seus proprietários. Já os camponeses de distância puniam desses pequenos lotes, foram obrigados a vender suas terras a preços de irrisórios, ou foram descolocados para as áreas mais produtivas dos seus terrenos. A formação do Império Comercial Inglês durante os reinos de Henrique no século XII e de sua filha Elizabeth, a autoridade monárquica, foi considerada reforçada com o objetivo de aumentar a sua riqueza e o poder do seu reino. E o maior exemplo dessa política foi a fundação da Companhia dos Índios Orientais no final do reino de Elizabeth. Vou dar a minha palavra para a Juliana. Bom, a crise do absolutismo inglês, a dinastia Stuart. Com a morte da rainha inglesa, assume o seu lugar o rei da Escócia, dando origem à dinastia Stuart. E seu governo foi caracterizado pelo fortalecimento do absolutismo, através do direito divino dos reis. Querendo aumentar o seu exército, assim Jaime I convocou o parlamento com o objetivo de aumentar os impostos. Quando Jaime I morreu, seu filho Carlos I foi obrigado pelo parlamento a assinar a Declaração dos Direitos, comprometendo-se a não cobrar mais, sem autorização, os impostos. A República Puritana, no período governado por Cromwell, foi suprida por a Câmara dos Lordes, ajudando a eliminar as estruturas feudais restantes. Com o plano externo com maior destaque foi as navegações, que estimularam o crescimento econômico e reforçaram a defesa nacional. A restauração e a Revolução Gloriosa. Devido às divergências entre os militares que assumiram o poder, com isso o rei estabelece a Câmara dos Lordes, que dissolveu exércitos de Cromwell, assim pedindo empréstimos à Inglaterra, embora ofereceu a liberdade de cultos católicos, causando revolta. Vista a política católica de Jaime II, o parlamento decidiu convocar Guilherme Orange para rei. Ele veio para a Inglaterra e provoca a fuga de Jaime II para a França. Esse conflito, sem derramar sangue nenhum entre o parlamento e a monarquia inglesa, assim chamada Revolução Gloriosa. Guilherme assumiu o poder depois de assinar a Declaração dos Direitos, com limitações de impostos pelo parlamento. Através dessas medidas, consolidou-se o poder parlamentar, com monarquia constitucional. Juliana, criando esta dinastia, o que eles queriam em troca? Bom, eles queriam ganhar muito dinheiro com os impostos, mas quando Jaime I morreu e seu filho tomou conta, ele assinou um documento onde eles só podiam cobrar impostos com a autorização desse parlamento, desse grupo. Muito interessante. Agora eu vou falar do impacto na sociedade industrial. Houve um conjunto de mudanças nas últimas décadas do século XVIII. Uma das mais importantes foi a invenção das máquinas, que permitiram a fabricação rápida, barata e em larga escala de uma infinidade de produtos, muitas das quais tornaram a vida humana mais confortável e saudável. Mas a industrialização também produziu efeitos negativos, como a exploração do meio ambiente, as florestas e a poluição excessiva. A Inglaterra foi o primeiro país a reunir condições necessárias para o processo de industrialização, como a oferta abundante de mão de obra e os recursos naturais, como carvão e ferro, que existem nas minas da Inglaterra. No século XV, os trabalhadores trabalhavam nas suas próprias casas, no chamado sistema doméstico.
Já no sistema manufatureiro, desenvolvido a partir do século XVI, não era mais produzido em casa, mas sim em grandes oficinas, com vários artesãos reunidos. Com a Revolução Industrial, a experiência e a perícia do trabalhador foi dispensada. Carlos, eu queria saber quem criou a máquina a vapor. Foi criada por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James White em 1769. O vapor gerado pela queima do carvão permitiu a aceleração sem precedentes da atividade industrial. Obrigada. Ok. Prosseguindo o assunto, vamos falar agora sobre o cotidiano das cidades e dos trabalhadores. Nos séculos XVIII e XIX, ocorreu um grande crescimento demográfico, que resultou numa melhoria na agricultura. Nesses séculos também havia pouca preocupação com as questões ambientais. Com o aumento de produção do carvão, causou grande devastação das florestas. E eles só começaram a se preocupar com a devastação das florestas no século XX. Havia muita exploração na mão de obra e eles tinham que trabalhar de 12 a 18 horas por dia. Não tinham direito a aposentadorias nem férias. Depois de toda essa injustiça, gerou uma grande revolta dos trabalhadores na Inglaterra. Ficou conhecido como ludismo, em homenagem a um trabalhador chamado Ned Ludd, mas não sabemos até hoje se ele existe. Esse movimento chamado ludismo só teve fim no século de só teve fim no ano de 1816. Com o pedido de melhores condições de trabalho feita pelos trabalhadores, criou-se daí a Revolução Industrial, criando a renovação das leis Combinations Acts, leis que proibiam as organizações síndicas. Em 1883, conseguiram limitar o trabalho das crianças de 12 a 13 anos, criando 48 horas semanais e 2 horas de intervalo para elas poderem frequentar a escola. Mas depois de muitas greves, só teve fim em 1847, que os operários conseguiram a redução das horas de trabalho, que passaram a ser 10 horas. Recebemos uma grande notícia agora sobre uma invasão que houve na fábrica Gelados congelados. Vamos agora com imagens diretas da nossa repórter Juliana. Fica com você, Juliana. Estamos aqui direto Gelados congelados com manifestações de funcionários. Vem. Olha só. Estamos esperando a polícia para ver o que eles podem fazer para conter esses funcionários. Por favor, polícia, tome atitude, por favor. Agora vamos ao liberalismo econômico. As atividades industriais geradas ao longo do século XVIII inauguraram novas relações entre trabalhadores e donos de meios de produção. Para acompanhar essas inovações, alguns pensadores que hoje poderíamos chamar de economistas propuseram um conjunto de ideias e teorias capazes de explicar o contexto que surgia na Europa, naquele período. Nascia, assim, o liberalismo econômico. Os liberais deram muito mais importância ao indivíduo do que à sociedade. Os liberais defendiam que os indivíduos deveriam ser livres para atender a seus interesses. Ao perseguir seus interesses, os indivíduos estariam simultaneamente sendo úteis à sociedade, pois sua atividade geraria renda e criaria empregos, contribuindo para o aumento da riqueza da nação. Agora vamos falar sobre as ideias de Adam Smith. O mais importante teórico do liberalismo foi o economista escocês Adam Smith. No seu principal livro, A Riqueza das Nações, publicado em 1776, Smith defendia a supressão de toda e qualquer restrição ao livre desenvolvimento do mercado. Segundo ele, da mesma forma que o empresário procura sempre a melhor aplicação para o seu capital, o trabalhador procura sempre o maior salário, em troca do seu trabalho. Ambos procuram o maior lucro possível com aquilo que têm para oferecer no mercado. Se cada um fosse livre para procurar as melhores oportunidades e empregar seu capital no seu trabalho onde quisesse, a sociedade como um todo sairia ganhando. Assim, para os teóricos liberais, a economia é um conjunto de práticas regidas por leis naturais e seria irracionais opor-se contra essas leis. Então, Juliana, uma dúvida para você. Quais as características do liberalismo econômico? É que naquela época a gente tinha que fazer o que a gente tinha vocação. Só
a população não aceitava isso. Então eles queriam fazer tudo que gerasse mais dinheiro. Tipo, se eu tivesse vocação para ser psicóloga, eu tinha que fazer direito, porque rendia dinheiro para a sociedade e não sim o que era melhor para mim. Então, Vanessa, uma pergunta para você. Quem foi Adam Smith? Então, Adam Smith é considerado o pai da economia política e um dos maiores representantes do liberalismo econômico. Muito obrigada. De nada. Então é isso, pessoal. Hoje ficamos por aqui, tenham uma boa tarde e esperamos soluções sobre o caso das imagens horríveis que acabamos de ver sobre a Inglaterra. Tenham um bom dia, até mais. Tchau. Tchau. Now and then I think of when we were together, like when you Esses camponeses, eles dispunham de pequenos lotes, foram obrigados a vender suas terras a preços de irricionários, Tá, lê de novo. ou foram descolados para as áreas Natália, mais essa produtivas parte da... não continua. Lê de novo lá onde tu errou. Não pode Pra descolar. não ficar gaguejado, lê de Tipo novo. assim, por preços... Muito baixo, tá? Ah não, eu de todinho, muito obrigado. Ah, mas já quando parar, você não parou? Eu pedi pra te parar, É, tu Natália. tinha Eu te falei, escondido um monte. quando tu ficar gaguejando, para e lê de novo pra mim poder cortar. Tu continua. Pode respirar, Natália. Ficou conhecido como ludismo, em homenagem a um trabalhador chamado Ned Ludd, mas não sabemos até hoje se ele existe ou não. Quer dizer, se ele existe. Mas não sabemos até hoje se ele existiu ou não, ou se foi apenas uma fachada para não criar represálias sobre o verdadeiro homem. Até Acabou a bateria, cara. Tá. Esse movimento chamado Ned-Ludismo. Não. Esse movimento chamado ludismo. Ah, meu, acabou a bateria. Cala a boca! Então não. Eu tô atrapalhando. Não me atrapalha, caralho! Eu acho toda essa merda. Merda! Ah, Natália, tu faz uma sapatilha? Não tem nada a ver com essa sapatilha. Mas quando Ai, não cala a boca, Natália. Você tá falando que vai acabar a bateria, então para de discutir. Ah, vai merda. Saco! Ó, eu vou sair da mesa. Tá, Natália, sai, ganha zero. Não, aí vai falar do Tá, bateria. Ah, vai se fuder. Esse movimento chamado ludismo só teve fim no século. As atividades industriais geradas ao longo do século XVIII inauguraram novas relações entre trabalhadores e donos de meios de produção. Para acompanhar essas inovações, alguns pensadores que hoje poderíamos chamar de economistas propuseram um conjunto de ideias e teorias capazes de explicar o contexto que surgia na Europa, naquele período. Nascia, assim, o liberalismo econômico. Os liberais deram muito mais importância ao indivíduo do que à sociedade. Não. Os liberais defendiam que os indivíduos deveriam ser livres para atender a seus interesses. Ao perseguir seus interesses, os indivíduos estariam simultaneamente sendo úteis à sociedade, pois sua atividade geraria renda e criaria empregos, contribuindo para o aumento da riqueza da nação. Agora vamos falar sobre as ideias de Adam Smith. Acorda. Simultaneamente sendo úteis à sociedade, pois sua atividade geraria renda e criaria empregos, contribuindo para o aumento da riqueza da nação. Agora vamos falar sobre as ideias de Adam Smith. Acorda. Tá. O mais importante teórico do liberalismo foi o economista escocês Adam Smith. No seu principal livro, A Riqueza das Nações, publicado em 1776,